Na Casa Estilo, você encontra a coleção de tapetes campeã de vendas, agora com 20% de desconto somente neste mês de maio. Design inspirado na beleza milenar da Capadócia, com texturas macias e estampas exclusivas. Disponível em várias medidas, desde 0,66 por 1,5 até 3 por 4 metros. E também sob medida a partir do tamanho maior. Perfeitos para aquecer seus ambientes e deixar cada canto da casa mais elegante e acolhedor. Seja na sala, no quarto ou até no corredor, temos o tamanho ideal para você. Quer renovar? Vem ver de perto como um simples tapete pode mudar totalmente o visual da sua casa e com o conforto que o frio pede. Não perca! Venha hoje mesmo garantir o seu tapete Capadócia com 20% de desconto em até 10 vezes sem juros. Só aqui na Casa Estilo. Sua casa merece essa transformação e você esse conforto.